Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Como estão todos? Espero que bem. A gente ainda está em período de isolamento, então vamos ao nosso estudo semanal virtual, né? Virtual. Nos domingos anteriores nós estudamos sobre ser e fazer discípulos, né? Hoje a gente vai mudar o tema, vamos mudar um pouco e eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em Efésios 4, de 11 a 16. Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 16. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O nosso estudo hoje visa abordar sobre liderança pastoral da igreja. Tá? Nós já estudamos o livro de Efésios, já inclusive passamos por esse texto, passado próximo ou recente, mas a gente vai abordar de uma forma mais específica. Essa epístola de Paulo, ela aborda todinha ela sobre a igreja. A epístola de Éfeso é todinha sobre a igreja. Esse texto que a gente escolheu procura abordar a importância de determinados dons que o Senhor concede à sua igreja, visando o crescimento qualitativo da igreja, visa o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para o crescimento no conhecimento e na medida da estatura da plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Maturidade, que a gente atinja a maturidade, tá certo? Quando nós nascemos na fé, somos crianças, né, espirituais, né, novo nascimento, não importa a idade que a gente tenha, né, a gente ainda é imaturo em relação à vida espiritual, né, e aí nós precisamos desenvolver, precisamos crescer, precisamos amadurecer, e a maturidade espiritual nos traz condição de discernir o certo do errado, discernir a verdade da mentira, discernir quanto uma sã doutrina da Escritura e quando não é sã doutrina. Você consegue enxergar um pouco melhor, tá bom? Então isso é importante para a igreja, para não ser levado, agitado como uma criança, né? Sem saber aonde que está se enfiando, né? Onde tá, né? Porque as coisas são, os tempos são maus. Né? No versículo 4, capítulo 4, aliás, versículo 7, no versículo um pouquinho antes, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso foi um pouquinho antes, nós lemos o versículo 11, aí está no versículo 7. Se você pegar a partir do capítulo 7, do versículo 7, e ler, você vai ver que ele está falando sobre dons. Tá? Esses versículos todos que estão falando sobre dons. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo ascendeu ao céu após a ressurreição, tá certo? Ele levou com ele cativo o cativeiro e pôde conceder dons aos homens. Né? O que ele está dizendo é exatamente do derramamento do Espírito. Tá? Quando foi derramado o Espírito sobre a igreja, sobre os que estavam reunidos em Jerusalém, e ali foi só a primeira vez, porque isso acontece constantemente no decorrer da história, vai acontecendo. Então, quando ele ascendeu aos céus, pôde então o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, para fazer da igreja a sua habitação. Tá? Isso envolve
os dons espirituais, aqueles dons que vão, que a igreja vai usar uns em favor do outro para que haja um crescimento, né? Deus não só nos chama, mas Ele também nos dá o crescimento, né? Em Atos 1:8 diz que Ele manda que eles permaneçam em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A finalidade aqui é exatamente encher os seus servos, os seus filhos do Espírito Santo, para que eles possam levar a mensagem, possam cumprir a grande comissão de levar a mensagem de salvação a todo ser humano, a todas as nações, né? Agora, lá em João 16:7, se você abrir também, dar uma olhadinha, vai falar que Jesus, né, ele fala para os seus discípulos que, olha, se eu não for para junto do Pai, o Consolador não virá para vós outros. Então eu preciso ir para que o Consolador venha, né? E os dons do Espírito são derramados justamente na descida do Espírito Santo. Essa era a razão, né, pelo qual o Espírito Santo tinha que descer, derramar sobre toda a carne, indiscriminadamente, sobre homens, mulheres, não importa a raça, não importa a nação, não importa né, o derramamento do Espírito visa todas as nações. É a bênção prometida a Abraão que vai se cumprindo aqui agora em Atos 2, né, Atos 2:2. Tá? Então é disso que esse texto está falando. Portanto, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres não são cargos da igreja, ok? É disso que por isso que a gente viu todos esses textos. São dons espirituais, tá? Não se refere a cargos. Portanto, pastor não é um cargo da igreja. O cargo é presbítero. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Mas se o presbítero faz profissionalmente, é como a pessoa pinta, né? Quando ele pinta a parede ou pinta um quadro, como ele é chamado pintor. Então não é um problema da gente chamar de pastor. A gente só não pode inserir aquele contexto místico, né? Aí é problema, né? Pastor, então aí é aquele contexto místico de ungido e tal, sabe? Não tá com nada isso daí. Agora eu acho também um certo problema, porque a única vez que é citado pastor está se referindo a Jesus, né? E isso não é bom, não é salutar essa confusão. O único lugar que está se referindo no Novo Testamento de pastor como líder está falando de Jesus, né? O supremo pastor lá em Pedro. Então não se refere a cargos, no entanto é o que vem na tradição, desde a reforma, e a gente luta com essa dificuldade. O que a Bíblia cita, e nós vamos ver, cansa de citar, é presbíteros, que tem a função de pastorear a igreja. Nós vamos ver isso devagarzinho. Então, o que acontece? Apóstolo, você vê também, apóstolo. Na época era cargo. Na época, apóstolo era cargo. Era o cargo dos 12 apóstolos e mais alguns que Jesus nomeou pessoalmente. Tá certo? E quando você vai olhando isso, você vê que hoje, né, depois de 2000 anos, né, Pedro, Tiago e João eram apóstolos de Cristo, eles foram nomeados por Jesus pessoalmente, né, e o Paulo também. Só que o Paulo foi fora de tempo. Ele falou, olha, eu sou um como nascido fora de tempo, né? E foi uma exceção, né? Porque os apóstolos vão ser responsáveis e foram responsáveis por escreverem a doutrina, para que toda a igreja seguisse no decorrer dos séculos a seguir, né? Já são 2000 anos que passaram. E isso é interessante, que passou 2000 anos de história. Ninguém, nem os pais da igreja, Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, Agostinho, né, o chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, líder das igrejas, das primeiras igrejas depois que os apóstolos morreram, né, mesmo os demais, os chamados pais da igreja, né, que eram esses homens, nem os pré-reformadores, os que vêm além, John Wycliffe, John Hus, né, nem os da Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, né, os que vêm logo depois, John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, nem esses homens, né, nem os missionários, os grandes missionários, que teria tudo para chamar, não, eu sou apóstolo, que eu vou pregar
a uma outra cultura, vou plantar a igreja. Eles até poderiam requerer, não requereram. William Carey, o Hudson Taylor, não eram apóstolos, eram missionários. Então a gente vai vendo que é uma coisa meio complicada. Ninguém se auto-intitulou apóstolo. Não concordo com essa questão de se auto-intitular apóstolo. 2000 anos depois, principalmente, 2000 anos de história, vem aqui se titular apóstolo. Na realidade, isso é querer ser além, sabe, ter autoridade maior do que um pastor, sei lá, do que um presbítero. Isso não é salutar, não tem nada a ver com o cristianismo que a gente segue da Escritura. Não tem nada a ver. Então a gente coloca isso para que os irmãos fiquem atentos a essas coisas, que não tem nada a ver. Tá? Então, aqui nesse texto, então, eles são colocados como dons. Dom apostólico é o que o William Carey teve, o Hudson Taylor, que foram missionários, né, na China, missionários na Índia, missionários na África. Albert, também aquele missionário metodista que veio para a África, o Livingstone, né, também, e vai por aí afora. Vários missionários, nenhum deles se intitulou apóstolo. Tá? Então aquilo ali é dom, evangelista é dom, tá certo? Apóstolo, apostolado é dom, no caso hoje você pode até citar como um dom apostólico, né, de plantar igrejas em outra cultura, né, e assim vai. São dons que são concedidos para a igreja, nós já vimos o porquê, para propiciar a edificação do corpo, para que o grupo cresça, são dons de liderança, tá certo? Tá? Pastoreio é um dom de cuidado, de alguém que conduz o rebanho, de dar direção para o rebanho, tá certo? O dom de mestre é aquele que tem um dom de ensino. Geralmente esses dois dons estão muito juntos, né? Quem ensina e é pastor, né? Cuida bem do grupo, né? E isso é dom, pode ser inclusive, Deus pode distribuir como lhe apraz. Ele distribui em uma pessoa que nem é ainda, pode ser um presbítero ainda, por exemplo. Tá ok? Por quê? Porque o presbítero exige outros requisitos. Pastores, líderes da igreja têm outros requisitos a serem cumpridos, tá certo? Nas Escrituras. Então, dom concedido pelo Espírito Santo é importante para a igreja, sem dúvida, tá bom? Liderança pastoral. Por que chamar de líder? Liderança, tá? Jesus aborda essa questão da autoridade no reino de Deus. É diferente dos povos, né? Está lá em Lucas 22, 24 a 27. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Jesus, só o Senhor falando isso, né? Então o modelo de governo entre os discípulos apresentado aí por Jesus é diferente das organizações humanas, né? Nós estamos falando de organizações humanas onde os reis dominam sobre o seu povo, têm domínio sobre o seu povo. Essa palavra é muito importante, eles têm domínio sobre o povo, né? Mas entre os discípulos, Jesus diz: não será assim. Pelo contrário, o maior seja como o menor e o que dirige como quem serve. Então, quem dirige, quem é líder, quem tem uma função de liderança na igreja, tem que estar fazendo isso servindo. A condição é de servo de toda a igreja, tá certo? O próprio Jesus se coloca como exemplo, tá certo? Então esse é o padrão da igreja. Não existe hierarquia dentro da igreja, não tem um chefe. Pastor não é chefe, gente, aquilo não é uma organização, não é uma empresa. Então não é chefe, não deve ser, não deve se portar como um. Okay? Então Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Qual é a diferença do ensino de Jesus e dos escribas e fariseus? O que muda? Qual era a diferença? A diferença é que eles ensinavam e não praticavam. Aí o padrão. E Jesus? Jesus ensinava e praticava. Opa, Jesus impressionava com a prática dele, ele não tinha onde deitar a cabeça, e ele falava isso.
né? Então isso fazia dele um mestre singular, que ninguém era assim como ele. Então ele tinha autoridade, o que ele falava tinha peso. Jesus ensinava como quem tem autoridade, né? E o texto diz isso, está lá em Mateus 7, 28 e 29, você pode dar uma olhada lá. Tá? Não há nenhuma indicação de estrutura hierárquica, nem Jesus nunca deu ordem para ninguém. Então presta atenção, sabe, a gente às vezes tem uma cultura de domínio, né? E tem religiões que são assim, você olha os muçulmanos, é uma cultura de domínio, tá? Mas não pode ser assim, com Jesus não, com o Senhor não, tá certo? É exatamente assim que Jesus se porta com seus discípulos, se colocando como exemplo, servindo os discípulos. Que coisa incrível, Senhor do universo. Então, quanto mais eu, quanto mais você. Então, não há cargo de chefia na igreja. Jesus é o chefe e Senhor absoluto, exclusivamente Ele. Antes, os líderes devem fazer a vontade do Senhor, tá certo? Tornando-se exemplo para os demais, pela prática do bem. É dirigir como quem serve. Tá? Por que líder? O que é um líder, afinal? Essa é uma coisa que mudou, não tem essa palavra na Bíblia, é verdade, irmão? Também não tem trindade na Bíblia. Isso não quer dizer que seja um conceito que não vale a pena você prestar atenção. Mudam as palavras, né, no decorrer da história. Então, o que é? Primeiro a gente precisa definir o que é líder, né? Líder é interessante, porque ela se assemelha muito ao que Cristo ensinou. Por isso a gente pode usar ela melhor do que qualquer outra palavra para definir o que é um presbítero, o que é um diácono na igreja. É um líder, tá? Então, vamos ver a definição. A melhor definição que eu já vi aqui, de John Maxwell. Ele faz essa definição na Bíblia da liderança. Esse homem tem, assim, dezenas de livros na área de liderança. Ele é um coach aí, famoso no nível mundial. É crente, é cristão, tá? E ele também se baseia na Escritura. E o nome desse livro aqui que dá essa definição para liderança é a Bíblia da Liderança. A liderança é influência. Simples, 3 palavras. Liderança é influência. Mas já falou tudo, né? E ele é conhecido no mundo inteiro, treina pessoas em empresas e tem dezenas de livros publicados sobre esse tema. Então, o cara é conhecedor mesmo do tema e da escritura também. Então, partindo dessa definição, é importante a gente entender uma das principais características do líder. Ele tem que ter visão, ele tem que saber para onde ele vai. Tá? Sêneca é um filósofo romano, né, da época posterior a Jesus Cristo, pouco tempo depois. Ele diz assim: quando um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é o vento certo. Se não souber para onde vai, não pode nunca ser um bom líder. Então, bom líder tem que saber para onde vai. Alguém que sabe onde quer chegar. No caso da igreja, nós já temos uma vantagem. Qual é? A nossa missão está determinada na Escritura. É só estudar a Escritura, entender. A gente já tem essa vantagem. Aí o resto vamos conduzir o pessoal para aquela direção, porque é isso que o Senhor quer. É fazer a vontade de Deus, né? Então, outra importante característica do líder não é só saber para onde vai, né? Tem que saber conduzir pessoas. E aí é difícil, hein? Aí é difícil. Você lembra do Moisés? É um cara sensacional, extremamente manso. E ele conduziu 2 a 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Ficou 40 anos com eles. Esse cara é impressionante, né? Um maior líder não é só a gente que é crente que acha, não. Dos outros aí, o maior líder que com certeza surgiu na história do ser humano, da humanidade, né? Então todos os grandes líderes têm essas duas coisas. Aí John Maxwell de novo. Eles sabem para onde vão e eles são capazes de persuadir outros a segui-lo. Opa, legal, outra característica de um líder, ele vai na frente. A gente vai seguir ele. Ele não fica mandando, vai lá, empurra você para ir na frente. Entende isso? Isso a gente aprende no exército, né? Não é comandar na guerra, é comandar indo na frente, né? Então isso é muito sério. E a Bíblia chama também, lá em Hebreus, de guias. O guia é um cara que vai na frente, dizendo, vem atrás de mim. Então ele tem que persuadir outros a segui-lo, né? Então tem que fazer igual a ele, copiar, imitar. E é isso mesmo. Paulo fala isso. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A ideia é essa mesmo.
tá? Essa é a essência da atividade dos líderes cristãos. E Jesus também guiou os seus discípulos, indo na frente, né? Como exemplo. Então é isso aí. Então, por isso que é liderança pastoral da igreja, tá? Não há comando verbal, não há hierarquia na igreja. Não concorde, não aceite isso. A qualquer tempo da história que surgir, isso não existe, ok? Tá certo? Tudo acontece pela influência e pelo exemplo. Se ele faz, se está de acordo com a escritura, você entendeu. Às vezes são coisas que a gente tem dificuldade até de discernir, né? Mas se você conseguiu discernir que está de acordo com a vontade de Deus, está fazendo, a gente pode fazer igual, sem problema nenhum, e deve fazer igual. Então, liderança pastoral é de presbíteros, tá certo? Não existe a palavra pastor, conforme eu tinha falado, na Bíblia. Não existe essa palavra, tá? Não existe para líder, tá bom? O que existe é presbítero, tá? E aí a gente vai ver textos. O que é presbítero? Né? Do que nós estamos falando? Presbítero. Presbítero e bispo. São duas palavras diferentes, mas que são para a mesma pessoa. Um líder da igreja, um líder mais experiente da igreja. O presbítero do grego significa sênior, portanto, alguém mais velho, alguém não neófito, tá certo? Não é novato, não pode ser novato, não é de idade, é de tempo que anda com Jesus. Refere-se a alguém que ocupa a função de liderança, administra a igreja e não pode ser novato na fé. Se converteu ontem, só porque ele é um empresário, vai ser o pastor, vai ser o presbítero da igreja. Isso não tem nem cabimento, ok? Isso não cabe, não na igreja. Tá? Mas alguém que já tem experiência com Deus, já andou um bom tempo, e aí então ele pode sim conduzir pessoas, né? Ajudar pessoas. Então, porque ele anda mais tempo com o Senhor. É por isso. Tá bom? Episcopos é outra palavra, da onde vem a palavra episcopal, né? Bispo, né? A igreja episcopal é a igreja metodista, né? Que tem bispo, né? Então, eles colocam como uma função hierárquica, tá? Mas aqui não é, na escritura não é uma função hierárquica, tá? O bispo significa supervisor. Ambas as palavras se encaixam na mesma pessoa, do presbítero. Refere-se a alguém que supervisiona a igreja. O presbítero, que é um sênior, um cara experiente, ele supervisiona a igreja. Ele está acompanhando a igreja, tá certo? E essa palavra, episcopos e presbíteros, ambas são usadas nas escrituras e em dado momento ela chama o presbítero de bispo e vice-versa. Ou seja, se trata da mesma pessoa, ok? Então, por exemplo, Paulo, lá, quando ele orienta Tito, ele fala, olha, eu te deixei em Creta para você pôr em ordem as coisas restantes, o que faltou para pôr em ordem. Então, você coloca em ordem aí. O Paulo escreve isso logo no começo, logo no Tito 1, capítulo 1, versículo 5. Para que constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Quando ele se refere aos requisitos no título, lá no versículo 7, então ele falou isso no versículo 5, né? Constituísses presbíteros conforme te prescrevi, porque é indispensável, ele continua falando, que o bispo seja irrepreensível. Então ele fala que o bispo e o presbítero é a mesma coisa. Na realidade, um se refere ao cargo e o outro à função que ele exerce, ok? Então ele pode ser presbítero, mas a função do presbítero é supervisionar. Nós vamos ver que não é só supervisionar, mas supervisionar é uma delas, de acordo com o texto aí. Aí tem lá em Atos ainda o Paulo falando, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo, faz o seguinte, dá um pulo lá na igreja de Éfeso, fala para eles virem aqui, que eu preciso dar uma orientação para eles. Está lá em Atos 20, versículo 17. Tá? Quando ele começa a falar com os presbíteros, no versículo 28 ele fala assim, tá? No mesmo capítulo 20 de Atos, o versículo 17, ele manda chamar os presbíteros, ele começa a orientar os presbíteros. E ele fala o seguinte, ele fala assim, atendei por vós mesmos, presbíteros, atendei por vós mesmos,
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Opa, duas coisas aí. Primeiro, eles são presbíteros e o Espírito Santo constituiu bispos, supervisores. Vocês foram constituídos supervisores, tá? Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, para conduzir o rebanho de Cristo. A igreja é de Cristo, o rebanho é dele, a igreja é de Deus. E ele comprou com seu sangue. Que Deus? Deus Filho, né? Então, ele é o cabeça, tá certo? E a gente tem essa responsabilidade difícil, dificílimo. Conduzir pessoas, né? Que tarefa, mas é gratificante, né? Ver Deus fazendo diferença na vida das pessoas, né? Então, mas é difícil. E ele nos constituiu, que responsabilidade. Não sei como tem tanta gente que brinca aí com esse negócio. É difícil. Eu tenho temor. Penso duas vezes para falar algumas coisas. Então, Pedro também se refere dessa forma. Nós já vimos o Paulo falando em Atos, falando em Efésios, falando para Tito, ele fala em Timóteo também, a mesma coisa, tá certo? Agora nós vamos ver Pedro. João também se intitula, auto-intitula, se você abrir lá em primeiro, segunda epístola de João, ele fala o presbítero, ele se considera presbítero, era um apóstolo. O Paulo também era um apóstolo, e ele está falando com os presbíteros, né? E o Pedro, agora o Pedro ele fala assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pedro era um apóstolo de Jesus Cristo, tá? No entanto, ele se reconhece em função de liderança como todos os demais presbíteros. Todo mundo joga para baixo, né? Aí tem uns que vêm e jogam para cima. Eu sou apóstolo, né? Tá contrário aí a direção. O vetor tá contrário. Tem que prestar atenção nessas coisas, tá? Então, tá querendo grandeza, querendo autoridade. A autoridade ela vem conforme a prática. Pratica, seja exemplo, não muda o cargo, não precisa mudar o cargo, né? Tá bom? No Novo Testamento, o colegiado de presbíteros era uma realidade na igreja local. Sempre era um grupo, não era um só. Não tem, esse negócio passou a ser um só depois, bem depois, lá pelo terceiro, quarto século, né? Quando começaram a instituir o bispo monárquico, o cara que regia a igreja com mão de ferro, dominava a igreja, isso começou a descambar, né? Virou a igreja católica, né? Altamente hierarquizada a igreja. Né? E aí toda sorte de corrupção veio junto, né? Então o Novo Testamento ele está falando que havia uma pluralidade de presbíteros, líderes. Eu vou ler vários textos, eu vou citar, você tá com isso gravado, depois não tem problema, você vai abrindo devagar e vai olhando, tá? Atos 14, 23 diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Atos 15, 4 foram bem recebidos pela igreja apóstolos e presbíteros, sempre no plural. Pode observar, sempre no plural. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Atos 15, 23. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Atos 16, 4. Igreja de Jerusalém, né? Essa aí. Decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Atos 20, 28. O Espírito Santo vos constituiu, a gente acabou de ler, bispos, né? Era de Éfeso, né? A igreja. Atos 21, 18. E todos os presbíteros se reuniram. 1 Timóteo 5, 17 e 21. Os presbíteros que presidem bem são dignos de dobrada honra. Tito 1, 5.
em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Em cada cidade, presbíteros, conforme te prescrevi. Tiago 5,14, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre o enfermo, né? Os presbíteros da igreja. Então, além disso, presbíteros têm uns requisitos, né? E eu vou ler rapidamente aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que ele fala os requisitos, né? E esses requisitos é que credencia a pessoa a ser um presbítero, a ser um pastor, vai. Você quer dar esse nome, tá? Na igreja, tá? Mas não faz dele um ungido, não faz dele um místico, um guru, né? Isso é que não pode continuar. Na igreja está acabando com a igreja essa postura, tanto da igreja como do próprio líder. Eu entendo que ambos erram, né? A igreja também erra, tá certo? Temos que tomar cuidado com isso. Somos pessoas como todos os outros, todos os demais, tá certo? Fiel é a palavra, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, é desejo, não tem chamado para pastor, não existe isso, mas o pessoal gosta de falar sobre isso, para pôr uma aura, né? Um negócio de santificado, não é nada disso, tá certo? Então, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, tá certo? É ótimo, é legal. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, está aqui, que a gente já citou ali, né? Não seja, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, são requisitos que a gente precisa observar, que o presbítero precisa ter. Então, isso daí é o que tem para nós. E aí, esses homens, eu falo no plural, porque eu não enxergo um, né? Mesmo que a gente não nomeie, tem gente ali pastoreando também a igreja, aqui em Cubatão, junto comigo, tá certo? Então, esses homens, eu digo homens e mulheres, né? Estou falando de forma genérica, né? Humanidade, né? Esses homens, eles são os que pastoreiam a igreja, ou seja, conduzem o rebanho na direção do quê? Da maturidade e na direção do cumprimento da missão, a evangelização, o discipulado e tudo aquilo que a gente sabe que é necessário a gente fazer como ordem do nosso Senhor e o nome dele seja honrado, que a nossa igreja se ponha na direção correta. E a liderança está aí para fazer isso. Vamos caminhar nessa direção, gente, para a gente cumprir a vontade do nosso Senhor, que é tudo que eu quero na minha vida, é tudo que eu quero e tudo que eu desejo é fazer a vontade dele na igreja também, como igreja que eu sou, como discípulo, discipular e honrar o nome de Deus, falar de Jesus e promover festas no céu, de glórias a Deus, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.